Bom, ontem a Câmara aprovou em primeira discussão aquele projeto de obras liberadas sem um horário restrito, né? Inclusive até a oposição acabou votando junto, né? Hoje tem até uma palavra do senhor lá na tribuna e da Thelma. Enfim, como é que o senhor vê esse projeto? Acho que é mais um avanço para a cidade, né? Ou seja, as obras, sejam elas pequenas, médias ou grandes, as pessoas esperam uma obra de qualidade e que ela seja entrega rápida para a população, né? Ou seja, quando você faz uma intervenção, quer dizer que você precisa melhorar algo ou criar algo novo para ter uma melhora aí do ponto de vista do público para entrega com a população. A partir do VLT, a gente vem sofrendo isso na cidade. O VLT é uma obra grandiosa, a segunda fase do VLT, e ela vem atrasando a entrega, não é? Então, a Câmara vem acompanhando, junto ao Ministério Público, ao Executivo, essa obra do VLT, que tem impactado alguns comerciantes, em especial ali da Campos Melo. E o que pensou nesse sentido, nessa segunda fase? Que a gente precisa da celeridade para tentar a empresa cumprir aquela data prevista de entrega. Isso não era possível do ponto de vista de legislação. Então, semelhante a outras cidades, por exemplo, igual São Paulo, que faz intervenções na hora da madrugada, ou seja, e Santos não é diferente, a gente vê que, claro, terá essa do VLT, que talvez tenha esse regramento, em lugares predominantemente comerciais, e com pouco ou baixo ou nenhum impacto de residências, a gente possa permitir com que eles avancem durante a noite e a madrugada para fazer essas obras. Mas talvez outras nós tenhamos, né? Pega ali, por exemplo, o centro da cidade, outras regiões que não são adensadas do ponto de vista urbanístico de casas ou residências, a gente possa permitir essas intervenções, que é justamente para dar essa resposta mais célere para a população, né? Por isso desse projeto. Falando já em obras de VLT, também aprovado, né, a remissão dos impostos referente às licenças comerciais daqueles comerciantes que trabalham principalmente ali na região da Campos Melo. Exato. E também existe uma emenda, né, para que haja também um desconto do IPTU dos moradores também na região. Mas esse projeto foi barrado. Por quê? Não o projeto. As emendas receberam parecer contrário. Vamos falar do projeto, né? Justamente, como eu disse, os comerciantes tiveram um impacto significativo na venda dos seus produtos ou serviços. Então, que se pensou a Câmara junto ao Poder Executivo, que tem que ser dele a origem do projeto, por isso o prefeito Rogério assim fez, que os comerciantes nesta região ali instalados vão ter a isenção da sua taxa de publicidade e também da sua taxa de licença, né, que são as taxas. Os impostos, a gente tem impedimentos legais para se fazer, ainda mais IPTU. Primeiro, que nem sempre o comerciante é dono do imóvel, não é? E a Constituição também veda você dar essa isenção de imposto quando você não coloca também no orçamento da onde você vai suprir essa tua remissão de imposto, ou seja, você deixa de ganhar aqui, é obrigatório que você preencha essa lacuna com alguma outra fonte arrecadadora, que não foi o caso. E, para tanto, você tem que prever no orçamento e executá-lo no ano posterior, né, como é o nosso orçamento público. Então a gente aprovou esse projeto, né, para que os comerciantes tenham essa isenção, e o vereador Paulo Miyashiro, que é um dos vereadores também que acompanha muito significativamente ali os comerciantes da Campos Melo, fez uma proposta que nós avancemos isso para o IPTU. Só que ele entendeu também, como a Câmara todo entendeu, que são objetos bem diferenciados, né? Ou seja, uma coisa é você dar a isenção para o comerciante na atividade que ele desempenha. O IPTU não é sobre a atividade comercial. O IPTU é imposto sobre a propriedade ou a porção da terra, né? Seja um terreno ou a propriedade quando tem ali instalado. Então são coisas distintas, né? E como eu disse, nem sempre o dono do terreno é o dono do negócio. O intuito ali era beneficiar o comerciante, né? Apartado da questão da propriedade da terra, né? Foi uma proposta, lógico que positiva, mas infelizmente impossível de ser aplicada. O senhor, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, qual a importância disso, né? Principalmente nesse caso aí, dessa lei, por exemplo, da proposta de emenda? Então, qual a importância, né, de avaliar esse conjunto de projetos que chegam para vocês? Nem sempre, né? Essa é uma dificuldade, né? Porque numa casa política, de você conseguir fazer
com que a política tenha também a sua pauta, mas a gente na Comissão de Redação e Justiça versa sobre a legalidade, a constitucionalidade, é difícil às vezes você criar este equilíbrio. E a Câmara, ou as câmaras, né, as assembleias, são casas políticas. Então a Procuradoria pontua a inconstitucionalidade, a Comissão de Redação e Justiça aponta a inconstitucionalidade, ou seja, claro, se a casa, porventura, como já fez em outros casos, derrubasse esse parecer, a gente incorrer de encaminhar esse prefeito, ele seria obrigado a vetar, né, até, de repente, uma possibilidade de ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal. Porque, como eu disse, você não pode abrir mão de uma receita quando você não insere, uma vez abrindo mão, da onde vem uma receita complementar que vai suprir aquilo que você está abrindo mão, né? Se assim o faz, qualquer gestor público é enquadrado na lei de responsabilidade fiscal. Então, ou seja, é desafiador, mas eu acho que às vezes uma conversa sincera, franca, transparente, a gente consegue criar essa sinergia entre legalidade, constitucionalidade e o anseio político ou o anseio às vezes da população. Falando no trabalho como vereador, as emendas a partir de 2024 vão aumentar, né? De 1.8 milhões para 2 milhões e 100. Como é que o senhor vê essa mudança? Muito positivo. Eu, desde que estou na Câmara, eu acompanhei, já estava vereador quando não se tinha emendas, e as emendas é uma coisa que hoje faz parte da vida do parlamentar, seja ali deputado federal, claro, devido às suas proporções, deputados estaduais e alguns vereadores. A Câmara de Santos foi uma das primeiras que fez, era uma proposta do ex-vereador Marcelo De Bosco, eu já estava lá, ajudei a gente não só elaborar, mas colocar de pé, tem sido exemplo para outras câmaras. E ao longo do tempo, as emendas têm sido algo que vem suprindo uma necessidade, em especial às vezes do terceiro setor, né? Eu, por exemplo, aplico boa parte das minhas emendas justamente no terceiro setor. Creches, entidades que fazem um trabalho com crianças autistas, com crianças com síndrome de Down, com casas de ILPI, que é de permanência de idosos, ou seja, dos mais diversos. A gente tem em Santos uma rede do terceiro setor bastante ativa. E nem sempre, às vezes, os convênios que ele tem, inclusive com o poder público, suprem as suas necessidades financeiras. Daí, então, ao longo dos anos, a Câmara tem sido procurada por inúmeras entidades para poder contribuir. Isso falando das entidades. E também, a gente fala às vezes de orçamento participativo e da participação de vereadores, que é um ente político mais próximo da população. Nós somos em 21 e, às vezes, abraçando geograficamente toda a cidade, que nem sempre o poder público às vezes tem um ente, um gestor ali próximo para ver. Então aí entra também as emendas, a possibilidade de aplicar o orçamento municipal, não é, numa necessidade pontual de uma comunidade ou das entidades. E essa procura tem crescendo, né? E como a gente tem crescido o orçamento de Santos ao longo dos anos, né? Ou seja, no próximo ano 4 bilhões 700 milhões de reais, a gente entendeu que era possível crescer 0,2% aí, também da possibilidade de aplicabilidade das nossas emendas nesse retorno. Que quem ganha é a população, quem ganha são as entidades, quem ganha é o cidadão santista, né? E aí, assim foi feito, eu acho bem positivo, porque ali no final, né, no deadline, as pessoas é que serão beneficiadas, né? Para encerrar, o senhor falou do Poder Executivo, inclusive, mas o senhor já foi 2 vezes presidente da Casa, é presidente da comissão mais importante também da Câmara e é líder do governo. Falando do governo Rogério Santos, o senhor também passou pelo governo Paulo Alexandre Barbosa. Como é que o senhor avalia a gestão nesses 2 anos e meio do senhor Rogério Santos? E participei também costumo dizer que na Câmara já desempenhei talvez todos os papéis, né? No governo do Papa, eu naquele primeiro momento era da oposição ao governo do Papa, né? Claro que o prefeito Rogério, nós, né, todos os gestores, eu acho, do Brasil e do mundo, nesse primeiro biênio, talvez tenha aí os maiores desafios apresentados pela pandemia, ou seja, é algo que, a gente falando de orçamento, quando você tem que gastar um recurso público em algo emergencial,
o dinheiro não vem de uma forma emergencial, não vem de outro lugar, ou seja, então você tem que traçar novas prioridades. Isso quer dizer que você vai deixar de colocar em um lugar para colocar naquele que é emergencial. E a pandemia foi assim. Então eu acho que o primeiro biênio do Rogério, nosso, foi desafiador nesse momento, né? A Câmara também, eu estava presidente, a gente deixou de fazer muito daquilo que nós havíamos planejado para contingenciar ainda mais o recurso para poder aplicar justamente não só no enfrentamento do Covid, mas nas questões congêneres ao Covid que a gente teve que fazer, social, educacional, o que o vale. Então, ou seja, para resumir minha pergunta, eu acho que agora, né, de um tempo para cá, o prefeito Rogério tem de fato imprimido o seu modelo de gestão, não é? Eu acho que nos primeiros momentos foi bastante desafiador, porque o foco 100% foi ligado à questão pandêmica, né, à questão da pandemia. E agora a gente retoma isso, né, e o bem público, infelizmente, não tem às vezes a retomada com a velocidade que as pessoas esperam, tão pouco do que elas merecem, né? E agora a gente está retomando a questão dos recursos, das questões do que a cidade efetivamente merece, né? E aí agora eu acho que ele começa a imprimir um modelo de gestão, como já tem feito, né? A gente tem obras aí por toda a cidade, seja do estado, mas do município, contingenciamento dos morros, por exemplo, que é algo que não se pensava necessário fazer por conta das fortes chuvas, né? A gente vai entregar a primeira estação elevatória da cidade, talvez do litoral de São Paulo, que é uma obra de macrodrenagem de algo que a população da Zona Noroeste sofria bastante ali no Jardim Castelo, na confluência da Haroldo de Camargo com a Flor Horácio Cirilo, a primeira estação elevatória para mitigar o impacto das chuvas. Vamos entregar aí conjuntos residenciais, sejam eles aqui em Santos, e por se tratar de uma ilha, vamos dar vida digna a mais de 2.000 famílias, 1.200 que vão lá para o Tancredo, né, que hoje que muitos deles moravam em área de risco, seja dos morros, da Lemoa, em áreas degradadas, né, do Caneleira, um novo conjunto habitacional, ou seja, então tem um conjunto agora de entrega que talvez o prefeito Rogério consiga mostrar à população realmente o seu modelo de gestão e a possibilidade de cada vez mais fazer uma cidade melhor para todos nós. Maravilha, perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Valeu.